O Salmo 133, versículo 1 diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Não se sabe a data exata em que esse salmo foi escrito, porque Davi nasceu cerca de 1040 a.C., reinou cerca de 1006 a 966 a.C. Então se pode saber que esse salmo era muito antigo. Este salmo nos fala da comunhão entre irmãos. Naquela época ainda não tinha sido estabelecido a igreja, porque o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Mesmo se a igreja estivesse estabelecida, a igreja não teria nome. Esse negócio de igreja A, igreja B, denominação C, denominação D, isso foi coisa inventada pelo homem. Nós podemos ver claramente em todas as cartas de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, de Romanos até Filemon. Supõe-se que ele tenha escrito também um livro de Hebreus, porque no final do livro nós encontramos evidências, do modo com que Paulo se despedia, com que Paulo escrevia. Mas os doutores, os teólogos, afirmam que o livro de Hebreus é um livro cujo autor é desconhecido. Mas isso não vem ao caso. Davi escreveu: ó quão bom e quão suave é que os irmãos, e não que cada denominação tenha a sua comunhão, cada denominação se considere melhor ou superior do que a outra. E infelizmente é o que tem acontecido nesses últimos dias. Nós temos visto aí irmãos que não se falam porque pertencem a uma outra denominação, uma doutrina diferente. E eu pergunto: por quem Jesus Cristo morreu? Pela tua denominação ou pela tua alma? Diante de quem você vai prestar contas perante Deus? Diante do teu pastor? Ele também vai dar conta de tudo que ele fizer e ensinar de como ele conduziu o rebanho de Deus aqui nessa terra. E é muito triste a gente ver esse tipo de competição no meio do povo. A Bíblia nos fala muito a respeito de rebeldia, inclusive até rebelião é considerado pecado de feitiçaria. E muitos querem acusar, por exemplo, a igreja A quer acusar a igreja B, porque a igreja B é uma igreja rebelde, foi fundada assim, assado. Mas esse da igreja A se esquece também de como foi fundada a sua igreja, principalmente em se tratando de igreja pentecostal. Nós sabemos que o movimento pentecostal no Brasil surgiu a partir de 1911, quando vieram os dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Até então só existia no Brasil as denominações tradicionais, cujo nome nós não vamos falar por uma questão de respeito. São igrejas sérias, muito abençoadas por Deus. Mas o assunto aqui é essa questão, que a igreja A foi fundada em cima de rebelião. E eu pergunto, como foi fundada as igrejas pentecostais do Brasil, se antes só existiam tradicionais? Aqueles que iam crendo, recebendo o batismo com o Espírito Santo, a doutrina, eram excluídos de suas igrejas. Então ninguém pode falar. Atualmente nós vemos casos aí até mais sérios, Igrejas que pertenciam, vamos supor, a uma convenção geral dentro do país, se desligaram, fizeram a sua própria convenção, pertenciam à editora A, abandonaram a editora A, fundaram a editora B e estão até editando Bíblias da sua própria denominação. Então, quem está certo nessa história toda? É Davi, que escreveu: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não sei quem compôs esse corinho. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é como o meu, dá minha mão e meu irmão será. Nós devemos fugir sim do ecumenismo, porque nós cristãos que cremos em Cristo Jesus, professamos e pregamos o evangelho da cruz, o evangelho que o Senhor Jesus nos trouxe
não devemos nos misturar com seitas e tantas outras coisas, mas não criticamos as demais religiões. Temos oportunidade de pregar a verdade. Porque religião, todo mundo sabe, significa o homem buscar a Deus, mas a salvação é de Deus para os homens, né? Religião é religar o quê? O homem com Deus. E o único que pode nos ligar a Deus é o Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, esse negócio de igreja A, considerar a igreja B como rebelde, como desviada, tome muito cuidado com isso, procure saber como surgiu a tua denominação. Eu te faço uma pergunta. Antes da tua denominação surgir no mundo, não importa se foi no século XVIII, não me interessa. Eu só quero que você me responda uma coisa. Antes dela surgir, estava todo mundo perdido? Seria Deus injusto? Veja bem, Davi escreveu: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em paz, proclame a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Em nome de Jesus.